Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Tenistas do meu Brasil, grande abraço para vocês, prazer em ter vocês novamente aqui no podcast do site Tênis Brasil. O tênis finalmente de volta. Vocês acompanharam a semana passada o WTA de Palermo, que recolocou o tênis profissional em quadra depois de tantos meses, desde 16 de março, tudo paralisado. As meninas foram super bem, se comportaram lá em Palermo, aliás, extremamente importante isso. Houve um deslize ali, uma coisinha aqui ou ali, mas de forma geral o torneio transcorreu sem nenhum problema, terminou de maneira extremamente satisfatória. O título da Fiona Ferro, uma francesa que vem subindo. Olha, é bom ficar de olho nessa menina, ela joga direitinho, jogou muitas vezes aqui no Brasil, inclusive, e joga um tênis de primeira categoria, principalmente nas quadras lentas. Esta semana aqui, 2 torneios já com 2 grandes estrelas em quadra, Serena Williams lá em Lexington e Simona Halep jogando em Praga, ou seja, 2 tops. Não se sabe ainda se a Halep vai encarar os torneios nos Estados Unidos, mas tomara que ela vá, número 2 do mundo, uma jogadora de extrema qualidade. Mas claro que a nossa atenção está muito voltada para os 2 torneios de Nova York, Cincinnati e US Open, porque nós temos a presença de 2 brasileiros garantidas. Monteiro e Wild jogarão o qualificatório em Cincinnati, precisam ganhar 2 jogos para entrar na chave, não é fácil, e em seguida os 2 estão garantidos na chave principal de US Open. Então o tênis brasileiro, nesse retorno do circuito, já vai colocar 2 nomes na chave principal de um grande slam, e isso obviamente é motivo de a gente ficar bem alegre. Aliás, deixa eu só falar aqui uma coisa extremamente importante. Eu pedi lá para o pessoal da assessoria da Tri Sports, eles fizeram um evento em São Paulo no final de semana, em que o Thiago Wild participou e venceu o Thomas Bellucci, uma quadra bem rápida, um jogo ali com alguns altos e baixos, mas foi legal voltar a ver a televisão, a Band Esportes mostrou ao vivo, foi legal ver os garotos de volta à quadra. E eu pedi justamente para a assessoria da Tri Sports me colocar claramente como é que se pronuncia o sobrenome do Thiago Wild. Como se esperava, ele confirmou, a descendência dele é alemã, portanto o correto é Thiago Wild. E é justamente com o Thiago Wild que a gente conversou, bate-papo lá durante o Vida Brasil Challenger, e em seguida batemos papinho também com o treinador dele. Antes de mais nada, Thiago, muito obrigado aqui pela tua participação no podcast de Tênis Brasil. Com essas mudanças todas do US Open, a ausência do qualificatório, várias desistências, você entrou direto na chave, o que é obviamente uma excelente notícia. Como é que está a tua expectativa para a primeira experiência num Grand Slam? Eu acho que jogar um Grand Slam é sempre um passo diferente, é sempre um passo a mais. Primeiro porque é um jogo de 5 sets, coisa que o tenista não vive geralmente, é uma coisa muito diferente no ano do tenista. E acho que a minha expectativa para chegar lá é jogar bem, é conseguir fazer o que eu venho treinando e quem sabe avançar algumas rodadas. Foi justamente lá em Flush Meadows, Thiago, em que você conquistou o seu maior título juvenil, que naquele momento foi em 2018, foi aquele grande impulso na sua carreira. Que recordações você tem dessa conquista, dos jogos, do clima lá de Nova York? Eu sempre gostei de jogar em Nova York, sempre gostei da quadra rápida num nível mais baixo. Acho que uma altitude mais baixa, né? Acho que jogar lá é sempre especial, jogar todo o Grand Slam é sempre muito especial para todo tenista, mas acho que voltar lá depois de 2 anos que eu ganhei esse torneio vai ser algo muito gratificante para mim. Assim como todo mundo, você está sem competir desde março. E logo de cara você vai encarar o quali de um Masters 1000, que vai ser jogado lá mesmo em Flush Meadows, e em seguida um Grand Slam, que é em melhor de 5 sets. Lembrando que Nova York, nessa época do ano, provavelmente nós teremos um clima úmido, calor, né? O que é que dá para esperar dessa sua participação nesses 2 torneios de tamanho e peso? Na verdade é meu primeiro Master 1000, né? Então acho que eu ainda estou um pouco fora do quali, mas acho que vou entrar. Acredito que eu tenho que levar todo o torneio como mais um torneio. Tenho que entrar no torneio pensando que eu preciso fazer o meu melhor, que eu preciso fazer o que eu venho treinando e de acordo com isso e programando jogo a jogo. Segundo os protocolos determinados pela USTA, serão os 2 torneios cheios de protocolo de segurança e especialmente sem público. Talvez você tenha que jogar num estádio grande sem ninguém na arquibancada.
Dá para imaginar, Thiago, como é que vai ser isso? Olha, eu acho que jogar sem público num estádio grande vai ser muito estranho. Eu acho que no primeiro momento vai ser um tanto quanto... não diria amedrontador, mas é muito peculiar. Eu acho que vai ser algo muito diferente e que nunca existiu antes, né? Ninguém joga num estádio enorme sem gente vendo. Então eu acho que eu tenho que chegar lá e tentar me acostumar o mais rápido possível com essa ideia e tentar tirar o melhor proveito do torneio. A parada no circuito foi ali em março, logo depois que você ganhou o ATP de Santiago, obviamente muito empolgado, estava numa ascendente, né? Eu me acredito, obviamente, que isso foi bem frustrante para você. Como é que foi lidar com isso, Thiago? Na verdade, acho que eu botei na minha cabeça que eu precisava manter o meu ritmo, eu precisava manter o meu nível de tênis, e eu consegui fazer bem isso, consegui treinar bem, consegui me manter ativo, e acho que eu tenho que olhar daqui para frente, é o mesmo pensamento que eu tive antes. E como foi conviver com essa longa paralisação do circuito, né? Isolamento social, sem adrenalina das competições. O que é que você fez para passar o tempo nesse período todo? Olha, eu sempre gostei de pescar, mas eu pude dar uma ênfase nisso aí agora na quarentena. Pude ficar um pouco mais desleixado com relação à dieta, com relação a tudo isso. E eu consegui aproveitar bastante a minha família, coisa que durante o calendário é muito raro. Ao menos por enquanto, Thiago, você não tem ranking para entrar no Masters de Roma e talvez até tenha que disputar o quali de Roland Garros. Já existe alguma programação prevista para você depois do US Open? Ainda não. Ainda não tenho os torneios bem colocados, até porque a gente não sabe como é que vai ser o ranking, como é que vai ser a colocação, se eles vão aumentar o quali, se eles vão aumentar a chave. Mas isso vai ter que ser decidido semana a semana com o passar do tempo e com relação a como os torneios vão encaminhando. A paralisação do circuito obrigou a ATP a mudar a forma de calcular o ranking, né? Agora calcula os últimos 22 meses, desde março do ano passado, mas ainda existe aí muita coisa a se entender como é que vai funcionar isso em relação aos torneios que se realizarem comparados ao do ano passado. Quer dizer, o jogador não perde pontos em relação aos torneios que ele disputou, mas se houver uma coincidência de datas em determinados eventos, aí os pontos vão cair. Então é um cálculo ainda difícil de fazer, mas a rigor os jogadores mais vão somar e dificilmente vão perder pontos no ranking, né? De qualquer forma, Thiago, a meta do top 100 ainda é viável para você em 2020? Eu acho viável, sim. Acho que eu tenho que manter um nível alto de tênis e dependendo disso eu preciso me concentrar bem nas próximas semanas e tentar jogar bem. Thiago Wilde, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast Tênis Brasil, desejando todos nós para você muita sorte nesse retorno às quadras. Obrigado, José Nilton, foi um prazer participar do podcast Tênis Brasil. Valeu, um abraço. Deixa eu aproveitar que nós estamos aqui falando com o Wilde e pegar umas palavrinhas do seu responsável técnico, João Sweat. João, me conta aqui. Nós tivemos uma longa parada do circuito, mas apesar disso ter sido ruim, acredito que você aproveitou bem esse tempo para trabalhar alguns pontos importantes no jogo do Thiago. Me conta, houve algum enfoque especial, principalmente pensando nessa ida aos torneios para Nova York? Sim, eu acho que o foco maior foi na parte de contra-ataque, né? Um pouco defesa contra-ataque, slices e voleios, né? Acho que a gente focou muito nisso. Começar a dar uma gama maior de recursos, né, para o Thiago ter um pouco mais de variação no jogo e equilibrar cada vez mais a parte defensiva, né, com a parte ofensiva dele, que já é muito boa. Então foi principalmente por aí. Todo mundo sabe, João, que Nova York é um lugar difícil de jogar, principalmente se o clima estiver úmido e quente. Como é que está o Thiago fisicamente? Ele está pronto para o desafio de jogar 2 torneios seguidos, torneios difíceis, e especialmente pensando que um slam são jogos em melhor de 5 sets. Está sim, fisicamente está muito bem preparado. Ele trabalhou super bem essa parte. Estamos nessa parada, teve um tempo ótimo para trabalhar, o que foi muito bom para a gente também. Ele está mais forte fisicamente, melhorou em todos os aspectos
E tá fisicamente totalmente preparado para jogar os 5 sets, né? Mas a questão dos 5 sets, eu acho que mais nesse momento é mais a experiência, né? Que ele ainda não teve, vai ser a primeira vez que ele vai jogar uma partida de 5 sets, um torneio com 5 sets. Então, sempre, às vezes, tem uma questão, né, mais importante até que a física, que é como administrar ali o jogo e tal. E é por isso que a gente vem tentando treinar isso ao longo das últimas semanas, pelo menos uma vez por semana, fazer um jogo de 5 sets. Para finalizar, João Suete, o quanto essa arrancada do Thiago nos primeiros meses de 2020 te surpreende? Incluindo, obviamente, o título em Santiago. Eu acho que, eu não diria que surpreendeu, né? Eu acho que o que me surpreendeu um pouco sim foi o título, né? Agora, a condição dele fazer bons resultados, ganhar bons jogos, isso não me surpreendeu, não. Acho que o Thiago já tem alguns meses, né? O segundo semestre do ano passado já começou a ficar bem interessante em relação a isso. Um maior amadurecimento, consequentemente, uma condição de dele colocar em prática um potencial cada vez maior da qualidade do jogo que ele tem. Então, já ao final do ano passado, um título do Challenger. Então, o que me surpreendeu um pouco talvez tenha sido o título, né? Que ainda mostra ainda mostrou um pouco mais a capacidade que ele tem, né? De administrar, de enfrentar e de se impor nessas condições. Agora, de uma certa forma, eu acho que só o título, né? De uma certa forma, surpreendeu um pouco. Mas a condição dele fazer bons resultados e ter boas vitórias expressivas, como eu falei antes, não me surpreendeu muito, não. Obrigado, João. Parabéns pelo teu trabalho e, obviamente, nossa torcida aqui por muito sucesso ainda em 2020, nesse novo desafio seu e do Thiago Wild. Lembrar até para o pessoal que o torneio de Cincinnati começa, o qualificatório, que para nós brasileiros interessa muito, começa dia 20 de agosto, uma quinta-feira, onde nós teremos os dois Thiagos, o Monteiro e o Wild, jogando o qualificatório, tentativa de entrar na chave principal, que começa dia 22 de agosto. Obviamente ali, exatamente nesse dia 20 ou 21, deve sair a chave principal. Aí nós vamos ter uma noção exatamente de quem vai jogar, mas nós já tivemos a boa notícia de que o Novak Djokovic se inscreveu também para a chave de duplas em Cincinnati, né? Vamos chamar de Cincinnati, né? Na verdade o Masters será em Nova York, mas refere-se ao torneio de Cincinnati, a data de Cincinnati. Portanto, Djokovic está inscrito nas duplas, o que mostra mais uma vez a determinação dele de jogar realmente os dois torneios lá em Flushing Meadows. Obrigado, minha gente, um abraço para vocês. Não se esqueçam de se inscrever lá no YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube, assim você receberá sempre as informações de atualização do podcast. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.